Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que nos acompanha aí da sua casa, nos assistindo pela sua televisão, seu tablet, seu smartphone ou qualquer outro dispositivo móvel já inventado pelo homem. Eu sou o Will. Eu sou a Carol. E eu sou o Rafa. E esse é o Peregrinando. Se você não conhece o nosso programa, corre lá, a gente já gravou bons aí. Quantos episódios, Carol? Esse é o 14º. 14º, já passamos de 10 episódios, sempre com um tema legal da Igreja Católica que a gente discute aqui de uma forma descontraída, num bate-papo. Numa entrevista, sempre passando a informação, tentando levar mais conhecimento e aproximando vocês mais de Jesus, que esse é o nosso objetivo, tanto do nosso programa quanto da nossa comunidade. E hoje o papo vai ser muito legal. Vamos falar aqui sobre a depressão, a ansiedade, com ele, que não é a Whoopi Goldberg, mas adora uma mudança de hábito, Thiago Vigna. De onde você tirou essa? Cara, se você, antes do Thiago começar aqui, Desculpa, eu Thiago, tenho que explicar Tá. a piada. Se você riu dessa piada, parabéns, você tem mais de 30 anos, já está vacinado contra o coronavírus. Se você não riu dessa piada, saiba que no ano de 1992, Whoopi Goldberg é uma atriz, não sei se ela morreu ainda, mas ela fez um filme chamado Mudança de Hábito. É o da freira? Era uma da freira, ela dançava, ela cantava, e eu quis fazer uma piada aqui, mas eu tive que explicar, então não é uma piada. Não foi uma piada. Não foi uma piada. Eu tenho certeza que algumas pessoas riram sim, então é uma piada meia boca, tá bom? Mas aí, o Thiago já vai começar, ele riu, pra mim tá bom. O hashtag mudança de hábito é estranho. Quando põe mudança de hábito, aparece essa atriz aí e esse filme que ela fez. Foi muito legal também. Mas não é desse hábito, né? Desse hábito que a gente vai falar. Então, prazer, meu nome é Thiago Vigna, apelido Barrão, então muitas pessoas vão me conhecer como Barrão, né? E já ouvi rumores que o pessoal quer saber por que é Barrão, então mais para frente, se perguntar eu falo, se não perguntar não vou falar também, tá bom? Então, sou membro consagrado aqui da comunidade Peregrinos do Amor, casado com a Luciana, pai do Emanuel e pai do José, que já está no céu. Tamo aí. Agora que eu entendi a mudança de hábito. Putz, eu demorei um pouquinho aqui para raciocinar. É aquela piadinha que você ri no outro dia, entendeu? É muito boa essa 3 piada, horas gente. depois. Esquece, a piada é muito boa. Porém, você que está assistindo só vai rir amanhã. Ou quando você abrir o Google e dar uma pesquisada, entendeu? Mas é muito legal que nós estamos Vai aqui. dar aquela pausada, assim. Vai dar uma Deixa eu ver pausada quem no que é. vídeo, né? A gente vem trazer conhecimento também de todas as áreas, inclusive a cinematográfica, né? Então, é bom também... É uma arte que a gente domina, né? Cinema, música, aqui a gente conhece tudo, tá? Iluminação, muito. se você vê aqui o set de gravação aqui, vocês choram de Realmente, desespero. vocês choram de desespero. Realmente, né? Mas é muito bom estar com ele aqui, o nosso irmão, como ele já disse, consagrado na nossa comunidade para bater esse papo legal, porque estamos no ano de 2021, ainda ano de pandemia, né? Do coronavírus aí. O coronavírus ele chegou aqui por volta do ano de 2019? 2020. Final Não. de 2019 já estava aqui. Final de 2019, né? A gente pensou que ia acabar rápido, pensamos que era uma 40 dias. 40 dias, que era realmente uma quarentena, mas ficamos aí isolados, né? Por algum tempo, longe do convívio social das pessoas que a gente ama, e isso mexe com a cabeça, cara. Sabe? As pessoas começam a desenvolver ali talvez uma ansiedade maior do que tinha, talvez aí levando a uma depressão, né? Então, eu já começo perguntando para o Thiago, realmente, as pessoas ficarem longe daquelas que elas amam, ficarem distante, essa quebra desse hábito mesmo, de sempre estar visitando, sempre estar com as pessoas, isso leva a desenvolver alguma ansiedade em alguém que não tinha isso? É importante a gente falar porque, assim, quando a gente fala de ansiedade, de pandemia, se a gente já fica com algumas síndromes quando a gente assiste um filme de pandemia, um filme de terror, imagine quando a gente vive na vida real, né? Então, é importante a gente falar sobre isso, sim. Mas, para via de regra, depressão, excesso de passado, ansiedade, excesso de futuro. O ser humano ele não é acostumado a lidar com a morte, entende? Então, quando a gente não é acostumado a lidar com a morte, quando a gente começa a ver muitas pessoas morrendo, não que antes já não morriam pessoas, que não sei se vocês sabem, as pessoas morrem todos os dias, né? Mas assim, quando vem uma pandemia que assusta, a gente não pode sair de casa, não pode ver um parente, não pode mais ir no domingo almoçar na casa das mães, onde é imposto na televisão muitas coisas que nos assustam cada dia mais. E como nós temos dificuldade de lidar com a morte, isso acaba sendo um
problema muito grave para nós, entendeu? E daí surge a síndrome da ansiedade. O que é essa síndrome da ansiedade? A síndrome da ansiedade, como eu já disse, a via de regra é um excesso de futuro, de você não saber o que virá no futuro. No caso da pandemia, você não saber se vai estar vivo amanhã. E essa sensação de morte, a sensação de você não saber se vai estar vivo, causa uma síndrome dentro de você, né? Que a gente vai cavar um pouquinho mais aqui no decorrer do nosso papo. Muito legal, cara. E realmente a mente é uma coisa muito, sabe, assim, curiosa, que a gente não sabe muito como funciona. Porque basta você ter contato com uma pessoa, por exemplo, agora, que a gente está nesse momento de ainda com todas as precauções do máscara e álcool gel. Se você tem contato com uma pessoa e essa pessoa ela testa positivo, no caso para um coronavírus, você pode não ter nada. É incrível. Você começa a tossir, você começa a sentir sintomas. Ter falta de ar. Ter falta de ar, ter cara. febre, até febre dá. Então, como pode? A sua mente, ela leva você a sintomas físicos, cara. Eu acho que assim, é muito a questão de você ficar tão assim noiado com aquilo, né? Que tipo assim, que nem o Barrão falou, a televisão só mostra isso agora. É tipo assim, vamos supor, sei lá quantos milhões o Brasil já tem de contaminados. Sei lá, 10 milhões, não sei, tu pode estar falando besteira. Mas desses 10, 9 milhões foi recuperado, entendeu? E, tipo assim, isso o pessoal não fala, eles só falam naqueles que agravaram e morreu. Então, tipo, isso já fica meio que no inconsciente nosso, né? Acho que isso foi um grande problema no início da pandemia, porque a gente tinha aquela overdose de informações ruins, eram só informações ruins e continua até hoje, né? Mas no começo eu acredito que foi bem pior. Eu mesmo parei de ver notícia. Porque chega uma hora que senão a gente fica doido. Você pega o Covid só de ler lá. Só Abrir de ler. o Globo já dá, já fica com o vírus na cara. Mas e até um pouco saindo da questão da pandemia em si, mas as pessoas com ansiedade, com essa síndrome da ansiedade, elas têm um excesso do futuro, é isso, né? Elas pensam mais no futuro do que elas deveriam pensar, pelo que eu estou entendendo. Então, o que acontece? Às vezes, eu já passei por situação assim já. Por exemplo, eu tinha o meu chefe me liga. Isso aconteceu. Tipo, ele ligou na sexta-feira e falou para mim, William, eu preciso conversar com você. Mas não é agora. Não, é na segunda-feira. Entendeu? E aí, para mim, eu lido muito bem com isso. Porque, para mim, segunda-feira, deixa segunda-feira, eu vejo. Eu esqueço isso. Já a Angélica... A Angélica, não. A minha esposa, ela ficava, meu Deus, o que será? Por que não fala no exato momento? É tão ruim a pessoa que fala isso para você, cara. Fala, preciso conversar com você. Ela já se deu o trabalho de falar a primeira parte, mas ela não continua. Mas a pessoa, quando for fazer uma pergunta dessa para você, um chefe, ele tem que saber o seu temperamento. Se é um sanguíneo, ele está ferrado, cara. Se sou eu, mas segunda-feira a gente começa. Acabou meu fim de semana, cara. Acabou, quero me enterrar. Entende? Você já fica lembrando todas as cagadas que você fez na empresa, já até entra lá para ver se não tem nenhuma coisa assim meio urgente no e-mail, alguma coisa. Como diz o Barolo, que é um canal do São Paulo que eu acompanho às vezes, depois do jogo do São Paulo, eu perco a vontade de viver naquele momento, cara. É inacreditável. Mas assim, só uma informação. Em média, 20 milhões de contaminados no Brasil, 500 mil acabaram perdendo a sua vida. Então, né, de 210 milhões, a gente tem menos de 1% das pessoas que foram a óbito, infelizmente. Mas uma pessoa que vai a óbito, que é nosso parente, isso é muito pra gente. Já estraga, né? Então, já. mas como vocês estavam falando, falou de Covid, meu irmão tá Covid, meu chefe pegou Covid, parece que você já tem aquela sensação. A nossa mente, ela não entende o real do imaginário. Entende? Então, se você começar a pensar numa situação muito triste que você viveu lá atrás, entendeu? Um velório, por exemplo, o velório da minha avó. Se eu começar a lembrar da cena, quando eu encontrei minha avó, as mesmas sensações vai vir à tona de mim, na minha mente. Entende? Então, quando a gente escuta o coronavírus, então a nossa mente vai buscar coisas que a gente já viveu. Entendeu? Sintomas, sinais que a gente já viveu. E vai trazer para a sua realidade. Mas aquilo não é real. Até está parecendo o mesmo papo de Dilma, né? Mas aquilo não é real, entende? Mas o seu corpo, através das sensações, dos sinais, dos sintomas que você já viveu, ela vai trazer à tona. E você vai parecer que você está com aquilo. E 99% dos casos não é, né? Não é porque você conversou com alguém por telefone que está com coronavírus que você vai pegar. E isso gera ansiedade.
Será que eu tô? Será que eu vou morrer? Nossa, todo mundo morrendo. O que dá Ibope é morte, gente. É sangue na televisão. Então ninguém vai falar da 99% de pessoas que foram curadas. Vão falar do 1% que morreu. Entende? E isso gera ansiedade, excesso de ausência de futuro. Você não sabe o que vai acontecer com você. Entende? E quando a gente está lá no futuro, ou quando a gente está lá no passado, lembrando de uma situação difícil que pode trazer sintomas depressivos, que é importante falar isso, somente 10% dos casos de depressão é a psicopatologia mesmo, são patológicos, 90% são sintomas de uma vida totalmente errada, fazendo coisas erradas, escutando programas de televisão tipo do Datena, que vai gerando aquela sensação de, nossa, eu vou sair na rua e vou morrer, entende? Então, vou tomar uma facada, sair para ir no mercado. E a gente acaba esquecendo do presente. Fico muito no passado, fico com sintoma depressivo. Fico muito no futuro, fico com um síndrome de ansiedade. E esqueço de viver o momento presente, né? Que é importantíssimo. Já dizia a logoterapia de Viktor Frankl, que a terceira escola vienense de psicologia, e é uma das linhas que eu gosto de estudar. Ela fala do presente, de você viver o momento presente, né? De você viver literalmente o que você veio buscar, a razão da sua existência. A psicopatologia fala isso, através da logoterapia. Então, quando a gente não tem esse momento presente na nossa vida, o que pode acontecer? Ficar um buraco no passado, ficar um buraco na sua vida, entende? E esse buraco, até a logoterapia chama de uma crise existencial, tá? E é isso que eu ia te perguntar. Realmente, você até entrou num tema aí que eu ia realmente perguntar da televisão. Porque hoje, como a gente conhece televisão, a geração mais nova, por exemplo, a minha um pouquinho não, né? A gente já pegou a TV aberta, mas a molecada de hoje conhece Netflix, é streamer, Netflix, a Disney, não sei o quê. Mas teve muito forte, hoje nem tanto, a TV aberta. E na TV aberta tinha alguns programas que eu tenho certeza que geravam ansiedade. Por exemplo, o Datena, né? Que ele trabalha ali com a sua sensação. Ele quer mexer com alguma coisa dentro de você que nem sempre é para o bem, né? Que te assusta. Eu, por exemplo, tenho um grande amigo que mora em São Paulo, né? É meu amigo de infância. Eu sou amigo dele há 18 anos, vai fazer 19 anos. Eu não vou para São Paulo. Quando eu vou para lá, cada esquina que eu viro, eu ouço o Datena falando... Barbaridade, o casal de Piracicaba. Imagens do casal que veio ser assaltado. Cara, eu não vou, cara. Por quê? Eu assisti tanto aquilo, tanta enchente. Às vezes nem está chovendo, você fala, meu Deus, vai encher. Aqui enche. Ele da Atena falou que enche aqui. Entendeu? O João Kleber. Entendeu? Eu assistia João Kleber, eu ficava 3 horas. Veja o que essa mulher fez para o marido. E ele, para, daqui a pouco. 3 horas. E no final era a mulher não passava a cueca dos maridos. Entendeu? Mas vai mexendo com aquilo. E você fica agoniado, você quer saber o resultado. Né? E é muito maluco como realmente a TV ela tem esse poder, né? De mexer com isso. E onde a gente desconta? Na unha? Na unha. No doce? Na comida? Não é? Por que não? Mas pornografia, a gente desconta em algum lugar, entende? Desconta em algum lugar. A síndrome da Atena, a gente fala síndrome do Fantástico, né? Aquela musiquinha do Fantástico que quer dizer que amanhã, segunda-feira, eu vou ter que levantar cedo para trabalhar. Então, tudo isso é ausência do presente. A gente não vive o presente. Então, por isso que eu gosto de trabalhar junto com a logoterapia, a TCC também. A TCC é a terapia cognitiva comportamental, é uma abordagem da psicologia também. Que instala você no momento presente. Tá? Todas as linhas de psicologia têm essa abordagem, mas eu gosto de trabalhar algumas que são essas duas, a logoterapia e a TCC. Eu não sou psicólogo ainda, eu sou acadêmico de psicologia, inclusive eu estava falando para eles que eu precisei parar a psicologia um pouquinho antes da pandemia, pretendo retornar, estou no 5º semestre, mas assim, eu estudo essa parte da psicologia, comportamento humano, muito mais de 13 anos, uns 13 anos pelo menos. Então, eu comecei a estudar depressão lá atrás, porque eu lembro que a minha avó falava que tinha depressão, e eu, como dava palestra motivacional, eu tinha que estudar o que desmotivava as pessoas, entende? E o Datena, a imagem do Datena para mim, eu adoro. O Datena é um cara bacana, um cara que era um repórter esportista antigamente. Mas assim, quando ele entrou para esse meio policial, eu lembro que eu ia sair para
com 18 anos para balada, o que acabava acontecendo? A minha mãe tinha medo que eu saísse. Ela achava que eu não ia voltar. Entende? E isso é muito perigoso. Daí você junta a pandemia da Atena, ferrou, matou. Tá todo mundo morto, né? Não, e uma coisa legal que vocês estavam comentando aí, eu lembrei. Eu também sou um curioso aí na área da psicologia, né? Tô estudando um pouquinho, xereteando um pouquinho da área, né? E o pessoal fala muito na questão da imaginação, né? Por exemplo, o Barrão comentou que a gente tem sentimentos que a gente já conhece, que a gente não consegue inventar um sentimento ou inventar alguma situação que a gente vai viver, por exemplo. Então, a gente fica preso no que a gente tem na nossa imaginação, no nosso campo, na nossa memória, né? E aí, por exemplo, aí vem essa questão de pandemia. O que você relaciona à pandemia? A morte. Né? É a mesma coisa quando o médico chega para alguém que está com câncer e fala assim, você está com câncer. A pessoa já associa o câncer ao quê? A sofrimento, a câncer terminal, que eu vou morrer, vai espalhar para o meu corpo inteiro, tô ferrado. Então, e aí isso também gera essa questão de eu só sinto o que eu já senti. Se eu sou uma pessoa que só sofri na vida, que só tive, sei lá, situações que me geraram sofrimento, alguma coisa assim, agora nesse momento que realmente está todo mundo isolado, agora a gente está começando novamente a sair, estão vindo as vacinas e tudo mais, mas assim, o cara vai, um ano e meio já, praticamente 2 anos aí que a gente está trancado em casa. Imagine se uma pessoa que só teve momentos ali que foram ruins para ela, mano, ela praticamente pifou, cara. E não só isso, né? Além da pessoa ser assim, a pessoa vai lá e assiste o quê? Epidemia no Netflix. E fica procurando esse tipo de filme, que foi o que mais estourou quando começou a pandemia, foi o que mais teve de audiência nos streamings. E tem filme assim, hein? Porque se você procurar no catálogo lá, o que tem filme de pós-apocalíptico e de sobrevivência depois de uma catástrofe natural, ou seja, qual for a catástrofe, mas tem muito, cara, né? Então, realmente não ajuda, né? Se a pessoa já tem essa propensão aí... Acaba piorando, criando mais aquilo na cabeça dela ainda. É muito maluco, cara, a nossa mente... Um dia o Tiago até falou uma coisa que a gente não vive, muitas pessoas não vivem no presente, né? E aí eu leio um blog de basquete, porque eu gosto de basquete, e não tem nada a ver, mas o cara estava falando isso. Ele falou, a gente não vive no presente, eu posso provar. Por quê? Sexta-feira, você está feliz. Por quê? Você está trabalhando, mas você não está vivendo a sexta-feira. Você já está vivendo o sábado, né? Ou o final de semana. E no domingo, você está em casa de boa, você não está trabalhando, mas você está triste, porque você já está vivendo a segunda-feira, que é a volta ao trabalho. Então, a gente nunca está vivendo num lugar, né? Eu falo, muitas pessoas não conseguem, né? E a Bíblia fala isso, a cada dia basta o seu cuidado, correto? Ou seja, cada dia vai ter as suas preocupações, cada dia vai ter as suas tribulações, entendeu? Não tem, assim, muitas pessoas não conseguem. Talvez isso que gere a depressão. O que é a depressão? Essa que era a pergunta, na verdade. O que é a depressão? Uma pessoa muito ansiosa, necessariamente é uma pessoa que vai ter uma depressão? A depressão é um processo bioquímico, biofísico e espiritual. São 3 tipos de frentes que você pode entrar na depressão. Acho que nem vale a pena a gente entrar em cada um, assim, porque é muito complexo. Mas, assim, a depressão é exatamente esse excesso de passado. Mas não só isso. Quando você lembra de uma situação difícil que você viveu no passado, entende? E você fica preso eu chamo naquele quarto, naquele cômodo do passado, e tudo que você vai falar no presente tem a ver com aquele passado, o que acontece com o seu corpo? Você está vivendo aquela sensação que você viveu lá atrás, entende? Então a depressão é a ausência de uma energia vital. Você perde uma energia vital. E quando você perde aquela motivação de viver, através dessa energia vital, a sua mente entende que aquilo é difícil, é ruim. Então ela para, por exemplo, ela anula a produção de serotonina, de dopamina, entende? De noradrenalina, que são todos neurohormônios produzidos na nossa mente, no nosso cérebro, nosso sistema límbico, que é responsável pelas emoções, que são responsáveis pelas emoções positivas, pela perseverança,
pela alegria, pelo entusiasmo, entendeu? Então, quando você tem a baixa de serotonina, de dopamina, noradrenalina e entre outros aí, o que acaba acontecendo? A ocitocina, que é o neurohormônio do amor, a mulher grávida, quando vai amamentar, ela tem o corpo dela tem muita ocitocina, aquele neurohormônio do amor. Então, quando você tem essa baixa, é um desequilíbrio hormonal. Então, muitos especialistas falam que a depressão, além da ausência de você ficar preso no passado, entendeu? E a ausência dessa energia vital, ela tem tudo a ver com desequilíbrio hormonal também. Então, quando você tem baixa desses neurotransmissores, tem aumento do cortisol, que também é um hormônio produzido na suprarrenal, é uma glândula acima do nosso rim, ali no nosso rim, que produz principalmente o cortisol e a adrenalina. A adrenalina você descendo na montanha-russa. Imagina o dia inteiro você ter aquela sensação, a sua suprarrenal despejando cortisol e adrenalina. Imagina como que você não vai ficar, o desequilíbrio hormonal que você não vai ter, entende? Então é um desequilíbrio hormonal, né? Junto com essa sensação de passado, você fica preso numa dificuldade que você viveu, então você vai tendo um desequilíbrio de vida. E vai tendo uma ausência de energia vital. Energia vital é a energia que faz você querer viver todos os dias. Tem aquela força de vontade, uma força interior que te eleva. E daí a gente já pode cair na Bíblia. O Espírito Santo é essa energia. Não que ele seja uma energia, mas o Espírito Santo é o nosso Deus que nos coloca para cima. Mas a gente tem que dar livre acesso para ele. Eu gosto de falar de Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se você ouvir eu bater na porta e abrir a porta, cearemos nós dois. Então, para você sair da depressão, além desse desequilíbrio que você está tendo, hormonal, neurohormonal, né, você também tem que permitir que o Espírito Santo haja na sua vida, entende? Ele agindo na sua vida, você pode ter essa energia vital que vem de Deus, né? Que eu acredito que vem, que vem de Deus. Só não querendo prolongar muito mais mas pare para analisar. O ser humano, o nosso cérebro, ele produz 86 bilhões de conexões neurais. Aliás, tem 86 milhões de neurônios com mais de 100 trilhões de conexões neurais. Você sabe o que é isso? É algo que não tem... Cara, Deus, quando criou o ser humano, ele pensou em tudo. Então, quando a gente quer anular essa parte aí, a gente está anulando a obra-prima de Deus. Entende? Deus criou o nosso corpo para a gente, com ele, a gente ser totalmente pleno. Entende? Então, a gente não pode deixar... por isso que eu falo que a depressão é biofísica, bioquímica e espiritual. Quando a gente deixa muito a espiritualidade de lado, a gente acaba perdendo essa energia vital. A gente acaba perdendo um pouco do sentido da vida. E aí que a logoterapia vem ajudar a gente a encontrar esse sentido da vida. Entende? Deixa eu prolongar. Eu gosto de falar, vocês sabem disso. Vai aí, irmão. Ó, então daí eu falo junto com algumas amigas nutricionistas, alguns amigos psicólogos, psiquiatras, que eu já tive acesso e conversamos, principalmente na faculdade também, mas um pouquinho antes a gente já conversava sobre isso. A depressão não é somente causa clínica. É muito pelo contrário. A depressão também é uma causa nutricional. Você está com ausência de alguns nutrientes. Tem nutricionistas e a ciência prova que em alguns casos de depressão, uma grande maioria dela, é a ausência de ômega 3, vitamina B6, vitamina D, e assim vai. É uma ausência de vitamina, entende? Por exemplo, o leite. Olha o leite, o glúten, a farinha branca, tudo isso daí inflama o corpo. E ele inflamando o corpo, ele anula os receptores da serotonina, por exemplo, que faz produzir serotonina, anula os receptores da dopamina. E quando você anula esses receptores, você não produz. E a depressão está intimamente ligada com o quê? Com a baixa de serotonina. Quando tem baixa de serotonina e dopamina, tem aumento de cortisol, tem desequilíbrio. O cortisol é importante, mas ele em excesso, ele causa esse desequilíbrio, que é a ansiedade, que é a depressão, entende? Então, lógico que eu falei bastante frases um pouco técnicas aqui, mas é importante saber que não é só médico, mas também a nutricionista pode te ajudar, um diretor espiritual pode te ajudar, uma confissão pode te ajudar, entende? Tudo isso junto vai te ajudar a sair desse estado depressivo, estado de ansiedade. E eu acho que assim, né, é interessante você falou que gera esse vazio dentro de nós, né, que a logoterapia aí vem de encontro a essa
essa falta existencial que a gente busca, né? Isso, buscar o sentido. E faz muito sentido mesmo, porque, por exemplo, que você pergunta para alguém que está com depressão, ela fala assim, você tá com o quê? Não sei. Tá bom, mas tá ruim também. Sabe, a pessoa não consegue saber... Ela não sabe definir, né? Ela não sabe definir o que ela tem e o que ela não tem. E muitas vezes ela fala assim, eu estou sentindo um vazio dentro, né? Muitas vezes a gente fala, é o vazio que falta a Deus. Né? Claro, a gente como católico, a gente acredita que também seja isso, né? Mas como o Barrão bem falou, não é só isso, né? Às vezes na verdade, acho que é uma cadeia, né? É um conjunto de coisas que a pessoa vai negligenciando. Sei lá, estou sentindo alguma coisa e fica quieta, aí não procura ajuda, aí não procura um psicólogo, não procura, sei lá. E aí vai acarretando, vai. É o que eu gosto de fazer aquela analogia. Você pega com uma sujeirinha, você joga embaixo do tapete. Beleza, uma ali, 2, 3 dias. 1 ano depois, o tapete está desse tamanho e não tem mais o quê? Só tem sujeira embaixo do tapete, né? E você vai só empurrando lá para baixo. Vai chegar uma hora que você vai falar, o seu corpo vai dar tilt, né? E aí chega, que daí começa a faltar os neurohormônios e tudo mais. E aí começa, né? Aí é uma reação que não tem como você ser uma coisa simples de curar. Aí você vai ter que tomar o remédio para poder neutralizar, para poder equilibrar tudo ali e tal. Então, assim, o que a gente tem que tomar é esse cuidado, né? De não deixar as coisas escapar do controle da gente, né? E muitas vezes acontece isso por orgulho mesmo, né? A pessoa tá vendo que está indo num caminho assim sem volta, porque o depressivo muitas vezes ele vira suicida e tudo mais. E aí, dependendo de onde que ele está, às vezes nem tem mais muito o que fazer, né? A pessoa já está tão assim sobrecarregada, tão assim que pode ir no médico, pode ir, mas o hábito dele sempre ficar remoendo alguma coisa que aconteceu no passado e o hábito é aquele negócio, né? É um gatilho que tem ali que desencadeia toda uma reação. O Tiago creio que vai falar um pouquinho sobre isso. Então, eu tenho aquele livro, O Poder do Hábito, né? Tem gente que perdeu a memória, mas tipo assim, ele tem um gatilho mental que ele faz o que ele sempre fez. Tem um cara lá que eles acompanharam que acho que ele tinha uma memória tipo muito curta, 10 segundos, sei lá. E aí ele pega e tem em algum determinado momento acontece alguma coisa, sei lá, vamos supor, ele vai tomar um café. Aí ele já vai tomar um café, fuma, volta. Mesmo ele inconscientemente ele faz esse rotina, né? O cara não tinha a memória dele, ele não consegue reter coisa na memória? Eu tô falando assim, a coisa do café foi um exemplo, mas por exemplo, no livro conta uma história que parece que o cara ele fazia coisas rotineiras da casa, só que ele não tinha capacidade de lembrar o que ele fez. Entendeu? Tipo, a memória dele era, sei lá, ele conseguia reter 30 segundos da memória. Só que daí ele tinha um start, tinha um gatilho que ele tinha, não sei qual é que eu não lembro, que ele fazia alguma rotina que ele já fazia, muito bem feito, mas é que ele não lembrava. Ele fazia porque estava tipo, tudo já programado na cabeça dele para fazer, exatamente. Que maluco, né? É doido, cara. É muito doido. A mente é uma parada muito, muito... que você nunca vai entender, talvez, né? Você só tem que... é difícil. Entender ali o seu ritmo, né? E... como era uma pergunta, uma dúvida minha também, tipo, o que é a depressão? Ela não tem um remédio para depressão. Por exemplo, o que eu falo de remédio, por exemplo? Um diabético, o cara consegue ir na farmácia e comprar o remédio e regula a diabetes, consegue fazer teste, aplica insulina. Uma outra doença, como uma gastrite, alguma coisa, você consegue ir lá na farmácia e comprar um remédio. Mas ninguém chega na farmácia e leva um remédio para depressão. Por exemplo, assim, uma comprimidinha que você toma e aí resolve toda a sua depressão, tira a depressão de você, né? E realmente eu acho que é porque não é só clínico, né? Como o Tiago bem disse, ele é espiritual também. Então, do que me adianta ser uma pessoa que eu não tenho nenhuma doença, se eu não estou bem espiritualmente, se eu não rezo, se eu não faço minhas orações, se eu não vou à missa, se eu não comungo, entendeu? E também atividade física. Isso eu estou bem espiritualmente, não tenho nenhuma doença, mas eu sou um cara sedentário.
talvez eu desenvolva também uma ansiedade ou uma depressão, porque eu não tenho nada ali, né? Eu não faço uma corrida, eu não jogo um futebol, eu não jogo um basquete. Não que esse seja o meu caso, é muito pelo contrário, mas mais ou menos. Muitas pessoas sofrem aí desse desequilíbrio. Está bem numa área, mas está mal em outra área, né? Então é isso que o Thiago ia falar também, que não tem um remédio, não consigo comprar a receita, tipo, o médico, ele não dá lá, olha, depressão, tome 100 miligramas do remédio tal. Eu acho que não tem isso, né? Chá de carqueja amarga com uma pitadinha de sal rosa e 3 gotas de própolis, amanhecido. A minha avó falaria um chá de boldo. Você toma um chá de boldo, porque se ele não resolver, também ele pode te matar. Porque chá de boldo, nossa senhora. Chá de boldo é ruim. Ixi. Jesus. As forças espirituais não estão felizes com o nosso papo aqui, mas é assim mesmo, a gente combate. É o vento. É o vento que bateu a porta do... Vocês vão mandar Carol ir lá, tadinha. Eu acho melhor a gente fechar com a chave essa porta. Fecha com a chave essa porta. Pegue água benta. Gente, pelo amor de Deus, gente. Voltando no assunto, esquecendo os fantasmas. Brincadeiras à parte. Mas assim, é um remédio. Às vezes a gente vai no médico, um psiquiatra, que é necessário, é importantíssimo. Como eu já falei, tem estudos que falam que 10% é patologia e tem que ser tratada, entendeu? Quem que trata? O que é? É o médico. O médico trata, entendeu? Tem que ter acompanhamento psicológico, é importantíssimo o psicólogo acompanhar. Tem que ter acompanhamento nutricional, é importantíssimo. Agora, quando você só toma um remédio que são receitados para depressão, são remédios que as pessoas precisam tomar muitas vezes. Mas começa com 1 miligrama bem baixinha, você pode ver. Daí tomou um mês, não fez resultado, aumenta a miligrama. Tomou mais um mês, não fez, vai aumentando, quando já está chapado do remédio e não resolveu. Quando você passa por um exame clínico realmente, exames de dosagens de vitamina, você vai ver que está com baixa de algumas vitaminas, que está totalmente ligado com a depressão. Com a baixa, como eu falei para vocês, que inibem os receptores da serotonina, que é importantíssimo para uma pessoa não ter depressão, entende? Então, não é só o remédio. Eu acho que é tudo junto. É o remédio, que é o acompanhamento médico, é o psicólogo, fazendo, né, a mim, que eu vou ser psicólogo futuramente, mas também a parte nutricional. Você ter um acompanhamento nutricionista, inclusive eu tenho uma que eu acompanho e a gente até troca umas figurinhas sobre isso, que é muito importante. Muitos pacientes dela que tinham esses sintomas depressivos, que mudou a alimentação, que nem eu falei para vocês, tirou o leite de vaca, tirou o glúten, tirou a farinha branca, lógico que não vai ficar pro resto da vida sem comer essas coisas, mas mudou totalmente os sintomas, entendeu? Você mudou totalmente a direção da sua vida nutricional. E tem um livro que fala que nós somos o que comemos, né? Você é o que você come, não lembro como que chama, é alguma coisa assim o livro. E é literalmente isso, entende? Não é só remédio, entende? Eu não lembro o nome desse estudioso, mas ele tem uma frase no livro dele que fala assim, que o seu alimento seja o seu remédio, entende? Que o que você coma faça bem para o seu corpo de tal forma que você vai se proteger de doenças e assim vai. Agora, uma pessoa que tem ansiedade, se eu chego para ela e falo assim, ela fala, nossa, eu estou com sintoma de ansiedade, eu estou achando que eu vou morrer. Cara, ela não vai morrer daquilo, mas ponha na cabeça dela isso. Ponha na cabeça dela, você não vai morrer, mas tudo bem, mas você não está sentindo o que eu estou sentindo. É uma ausência de Deus, sei lá, uma ausência do meu estado presente, é um medo totalmente fora do controle, que o medo fora do controle nós chamamos de pavor, de pânico, que faz você não olhar para a realidade sua ali, entende? É muito medo. Então, a síndrome de ansiedade, eu conversei até uma colega ela é lá do Nordeste, colega de Instagram assim, ela me acompanha, ela falou que ela ficou um mês afastada do trabalho, cara. Ela trabalha vendendo venda de afiliados, essas coisas, ela ganha uma nota com isso dela, ela ficou um mês afastado, sabe, sem faturar. Aliás, ela faturou, que ela já tem um nome legal, mas assim, caiu o faturamento dela porque ela não trabalhou, por causa da ansiedade. E essa ansiedade trava a pessoa, entende? Trava a pessoa. Quando a gente começar a falar dos hábitos, é muito legal a gente ter uma agenda programada, porque a agenda
ela mostra que o futuro seu tem que ser daqui amanhã, daqui uma semana no máximo. Você tem que trabalhar com esse futuro, né? Então, você tendo uma agenda programada que você vai fazer amanhã, na terça, na quarta, não pro resto da vida, né, gente? É chato ficar fazendo isso, mas ajuda você a tirar esse sintoma de não saber o que eu vou fazer amanhã, o que vai acontecer comigo amanhã, entende? E instala você na realidade. O Dr. Ítalo Marcilli, ele fala muito sobre isso, e muitos abordagens psicológicas vão contra ele. Mas ele fala, você tem que estar instalado na realidade. A única coisa que você tem que fazer é servir, trabalhar e não encher o saco de ninguém. Quando você está servindo, quando você está trabalhando. E quando eu falo trabalhando, Carol, William e Rafa, olha só que interessante isso. É você dar o seu 200% no seu trabalho, independente do que seja, se você gosta ou não. Quando você dá 101%, 200% do seu melhor naquele trabalho, você automaticamente é instalado na realidade. Você é instalado no aqui e agora. E quando você é instalado no aqui e agora, você elimina a sensação de futuro, aquela sensação de que eu não sei do futuro, o que vai acontecer. E você elimina também aquela sensação de passado, né, do que me aconteceu, aquela tristeza. Eu estou instalado na realidade. E isso me dá uma fibra muscular e emocional muito forte, que é uma virtude, entendeu? Que é uma força de vontade, por uma causa maior, que é apenas o meu trabalho. Você está lá com seus filhos, nasceu. Não importa se você está sofrendo, se está sendo difícil, está dormindo pouco ou não. O que importa é que você está instalado na realidade. E naquele momento, a sua realidade qual que é? É servir o seu filho, servir a sua filha, servir a sua esposa da melhor maneira possível. E se você tiver que dormir 2, 3 horas somente, você vai acordar feliz da vida para trabalhar. É essa que é a essência da vida. Entende? Tudo que é contrário disso é desculpa, é vitimismo. E o vitimismo são pessoas que normalmente têm ansiedade e têm depressão. Coisa, né? Tem pouco vitimismo na rede social. Tem pouca pessoa que está fazendo... Aqui em Piracicaba eu nunca vi. Não tem. Isso aí é uma coisa que a gente não vê com frequência, né? Grande doutor Ítalo Marcilli. Cara que realmente aí muitas pessoas que eu conheço seguem, né? Ou compactuam daquilo que ele fala, daquilo que ele ensina, né? Porque ele é uma pessoa que também tem formação nessa área, se eu não me engano, né? E é muito maluco, né? Essa questão do hábito, por exemplo, porque muitas pessoas não sabem o que é um hábito, assim, né? E talvez, por não saber o que é um hábito, acabam não se resolvendo, né? Porque eu sou ansioso, sou uma pessoa ansiosa, e eu não sei criar um hábito, eu não sei sair disso, né? Aí, como o Thiago bem falou, posso conversar com um psicólogo, eu posso tentar resolver isso, mas ajuda muito mais se eu souber o que é um hábito e como instaurar isso na minha vida. Não é? Até a gente pode entrar nessa parte aí também. O que é o hábito? Como que eu faço hoje, por exemplo? Eu sou uma pessoa que eu estou bem clinicamente, eu não tenho doenças sérias. Tenho doenças da vida e da idade, porque eu sou um senhor. Mas senhor de 31 anos. Sou um senhor. Já tô para pegar a carteirinha e andar de ônibus de graça. Tô nessa. Olha que vítima! Já pode parar na vaga de idoso. Já. Tô nessa aí, ó. Tô no vitimismo. Vitimismo de idoso. Mas eu tô bem, clinicamente eu tô bem. Espiritualmente, tenho feito minhas orações. Porém, eu sou uma pessoa gordaça. Eu sou uma pessoa que está com sobrepeso, não estou fazendo uma atividade física. Eu quero mudar. Eu quero instaurar um hábito saudável na minha vida. A pergunta é, como que eu faço isso? Porque até então, ninguém tinha me falado de hábito. Até então, eu vivia fazendo as coisas, a minha rotina, eu tenho minha rotina. Mas eu não fazia nada saudável até então. Eu quero começar. Por onde eu começo? Eu só vivia comendo traquinas e tomando energético na hora do almoço. Se você toma um café da manhã com traquinas ou qualquer bolacha, tomando um energético, pode ser gostoso, eu faço isso, mas não é saudável. É bom deixar isso claro, né? E a conta chega, né, Will? E a conta chega. A conta chega para todo mundo um dia. Então, estamos aqui para te ajudar a criar um hábito. Emocional. Lá. Como que eu faço? Eu quero mudar. A partir de hoje, vou ser uma pessoa saudável. Quero instaurar um hábito saudável. Fazer uma atividade física. Posso só complementar um pouquinho a pergunta, aproveitar o gancho?
Depois existe uma idade mínima que se possa criar um hábito? Por exemplo, uma pessoa muito velha, ela consegue ainda criar esse hábito? Boa, manda bala. Vamos lá, então a gente tem que saber onde que nascem os hábitos, né? A TCC fala muito sobre as verdades absolutas, né? As crenças, né? O trabalho das crenças. Todas as abordagens psicológicas são boas e dão resultado, tá? O Adriato e o Cavanessa, eles estão fazendo psicanálise, estudando psicanálise, é uma abordagem muito importante, mais freudiana. Freud explica. Eu acho legal, eu gosto das duas tópicas de Freud, gosto muito, tá? Mas todas as abordagens são importantes. Aqui eu vou falar um pouquinho da TCC para saber como que é construído uma crença, um hábito, tá? Um hábito, na primeira infância, dos 0 aos 6 anos, até os 7 anos, tudo que a criança vê, ouve, sente sinestesicamente, aquilo fixa na mente dela. Na psicologia, meu professor até falava, Simone, que é como se fosse um DVD virgem a criança. Não tem nada gravado. Então, tudo que vai acontecendo vai gravando. Você falou dos pensamentos, né, das imaginações. Como que nasce um pensamento? Pensamento é fruto de tudo que a gente viu, ouviu e sentiu. Entendeu? Que está guardado no nosso inconsciente. Está guardado lá. Então, isso é o pensamento. Você quer mudar o seu pensamento? Porque os seus pensamentos eles geram sentimentos. Não é? Gera ou não gera? Você quer ver como que eu faço você pensar no que eu quiser? Não imagine um elefante na sua frente. Não imagine. Mas é muito difícil, porque você falou não imagine. Isso é muito difícil quando a pessoa fala não. A nossa mente, ela não entende o não. Não entende o não. Não entende o não, entende? Então quando eu falo não imagina, não vai imaginar. É a primeira coisa que vem na cabeça. Não, um elefante. Um elefante na nossa frente. Um canário aqui no meu ombro. Não imagine. Um periquito. Não imagine o São Paulo goleando o Corinthians agora por 6-0. Não imagine. Não, isso aí não dá pra imaginar mesmo. Que já aconteceu, né? Não. Mas não vamos falar de jogo, senão perde totalmente o programa, né? E os nossos times não estão lá bem essas coisas. E maravilha. Vamos lá. Fale do seu, porque o meu tá bem, sim. Qual que é o seu? Palmeiras. Ganhou, empatou roubado com o São Paulo. Mas vamos mudar de assunto. Gente, então assim, como que nascem as crenças? Então, até perdi. Falou de futebol de São Paulo, até me perco aqui, cara. Olha que não coisa. Fale de futebol. Então a criança ali, ela está formando o que? O imaginário dela. Então, as crenças, tudo que ela vai acreditar pro resto da vida dela, até ela trazer para a consciência e ver se aquilo está atrapalhando ou não. Tá? Você não vê que muitas crianças, muitas pessoas começam um curso de inglês, começam várias coisas e não terminam? Entende? Isso é fruto da infância, do que aconteceu lá atrás. Entendeu? Pais que brigavam, pais que prometiam coisas e não cumpriam. Não que o filho, você não pode prometer uma coisa para o seu filho e não cumprir. Às vezes não dá para você cumprir aquilo. E não tem nada de errado nisso. A questão é você fazer isso constantemente. Porque um hábito, ele é criado pela repetição. E a crença também. Pela repetição. Ou por impacto emocional. Entende? A repetição, todo dia você repetir uma ação, todo dia você levantar e fazer as orações, todo dia se levantar às 6 da manhã e fazer oração, todo dia, 7, 21, 66 dias seguidos, aquilo vai se transformar em um hábito na sua vida, entende? Aquilo vai gerar um comportamento automático. A TCC fala de pensamento automático, entende? Existem os pensamentos automáticos, existem os comportamentos automáticos, através da repetição ou do impacto emocional. E todos os dias é sábado e domingo também? Fica a dica aí. Todos os dias, sábado e domingo também. Não, porque às vezes a pessoa fala assim, quero criar o hábito de ir na academia. Mas, ela vai de segunda a sexta só. E aí chega sábado e domingo, abandona tudo e aí não faz nada. Pois é. Mas até aquilo se prejudicial. Até se transformar um comportamento, você tem que manter firme, entendeu? Você não precisa ir na academia, você mais fazer uma atividade física, a gente faz o basquete, a comunidade vai no basquete, entendeu? Você pode ter um dia de folga. É importante ter esse dia de folga, entende? Porque a sua mente vai saber que aquilo é um dia de folga, tá? E o que é o impacto emocional? Por exemplo, uma cena forte que aconteceu na sua vida, por exemplo, uma batida de carro. Aquilo gerou um impacto emocional. Você tem um cenário, você tem um acontecimento que gerou um impacto emocional, né? E esse impacto emocional, só para vocês entenderem, é uma conexão neural que aconteceu na sua mente. Essa conexão neural pode ser um trauma, essa conexão neural pode ser uma crença que se formou ali naquele momento, que você nunca mais vai querer dirigir, aquilo vai te dar um pavor, entendeu? Então aquilo se torna um hábito, uma crença na sua vida. E toda crença é autorrealizável. Olha que interessante. Tudo que você viu, ouviu e sentiu
move os seus pensamentos. Você pensa tudo. Se você quiser mudar seus pensamentos, tem que mudar o que você vê, ouve e sente. Entende? Aí você muda um pouquinho o seu tipo, o seu imaginário. Porque todo pensamento vai gerar um sentimento, uma sensação neuroquímica, né? Uma química no nosso corpo, no nosso cérebro, produzindo no nosso cérebro. E todos esses sentimentos formam as ações, os seus comportamentos. E esse ciclo, sendo feito repetido, vai se transformando numa crença ou num hábito, tá? Através da repetição. Então, o hábito são ações repetidas ininterruptamente. Isso são os hábitos. Aí eu comecei. Detalhe, a gente trabalha hábitos como virtudes, tá? Hábitos bons, virtudes. Os hábitos ruins, os vícios. Tá? Vício não é só vício de droga, não. Mas vício é todo o hábito que você tem que não te leva para cima. Entende? Virtude é todo o hábito que você tem que te leva para cima. Então, a depressão ou a ansiedade pode ser um vício. De você ficar tipo, só pensando alguma coisa do passado ou do futuro, e isso se torna um loop na sua cabeça infinito, né? Que você sempre vai ficar alimentando aquilo, e aí acaba agravando, ou gerando ou agravando o que você já tem, né? Tem especialistas que falam, cientistas que falam que a depressão são sintomas. Não é uma doença, mas é um sintoma. Tirando aqueles 10% da patologia, sim, que existe, né? Aqui não estou falando como médico, tá, gente? Estou falando como estudioso dessa área aí, tá? Então, muitos falam que a depressão e a ansiedade são sintomas. Sintomas do quê? De hábitos ruins. Porque todo mundo tem hábito. Eu não tenho hábito. Todo mundo tem. Os hábitos que você não sabe que tem fazem puxam você para cima ou para baixo. Entende? O vício do cigarro, o vício do álcool demasiadamente, o vício das drogas, o vício de comer doce, te leva, são vícios, não são? Então te puxam para baixo, ou seja, faz você perder aquela força vital de vida. Agora, as virtudes, pelo contrário, não. A oração, o hábito da oração. Hoje eu falei no meu Instagram sobre isso, nos stories. O hábito da oração, cara. E já existem estudos, eu mandei até pro Dri, não sei se ele leu, uma revista cristã. É uma revista cristã que tem católico, tem evangelho, é um apanhado norte-americano. Um estudo recente, de 2020, devido à pandemia. Diz que a leitura da palavra de Deus tem diminuído bruscamente os sintomas de ansiedade. Para quem faz, principalmente nos presídios lá de um estado dos Estados Unidos, num presídio, e tem tirado também a vontade de se matar do suicida, de uma grande porcentagem, simplesmente por ler a Bíblia. A palavra de Deus, ninguém ganha da palavra de Deus. Tem tudo o que a gente precisa lá. É o próprio Deus nos falando. Ele inspirou pessoas a nos falar. Entende? Então, para você ver, o hábito da leitura da palavra de Deus é um dos 3 que eu falei para o William que eu ia falar, um dos 3 hábitos que eu incentivo vocês a fazerem. Ler a palavra de Deus junto com a oração. Esse hábito tem que existir na nossa vida. Tá? O segundo é o estudo, você se aprofundar numa área profissional que você gosta, e isso dá muito sentido para a sua vida. Tá? E o outro é a atividade física. Você suar, né? Você liberar endorfina, fazer seu corpo produzir endorfina, que é importante. Né? E atividade física, é bom deixar bem claro. Não é xadrez. Até interrompendo você. Você que joga FIFA, não conta. E esportes não conta? Não, esportes. você que é um atleta do esportes. Agora eu sou um atleta. O que você faz? Eu jogo FIFA. Não. Nem ficar ali no Street Fighter também não conta, tá bom? Não, mas aí é diversão. Aí é tipo um lazer da pessoa. Ela quer jogar com um personagem que solta um poder especial, sabe fazer isso? Tem a competência de dar um meia-lua para trás, meia-lua para frente, soco baixo? Tem. Faça, entendeu? Porém, não conta como a suar. Não vai suar. Ninguém soa jogando um videogame, entendeu? Até uma coisa que o Thiago falou aqui, ó. Atividade física, tá? Só alertando vocês. Pode continuar. A leitura da palavra de Deus. Você estudar uma linha profissional que você goste e se aprofundar naquilo com bastante afinco, tá? E atividade física. Tudo isso está totalmente ligado a pessoas que conseguem vencer a ansiedade e a depressão. Porque você elimina os sintomas que fazem você ficar com os pensamentos suicidas, pensamentos depressivos, pensamentos ansiosos. Então, tem que ter essas 3 virtudes, esses 3 hábitos virtuosos. Eu preciso fazer academia 24 horas por dia, então, para me libertar da minha ansiedade que o comércio exterior tem causado. Porque
Tá difícil, cara. Você é uma pessoa que você tem também que fazer atividade física ou alguma coisa, porque você é muito ansiosa e dá problema no físico, né? Você sente isso fisicamente no seu corpo. Isso. A primeira coisa que Então, a gente ataca é o sente. estômago. Ataca o estômago, a gente É falou. a famosa as doenças psicossomáticas, né? Que somatizam no corpo. Nasce na mente, vai tudo um aprofundamento. Não é só isso, mas somatiza no corpo também. Uma dúvida. Quantidade de dias que eu preciso repetir para tornar um hábito? Bem lembrado, eu exemplo, tinha esquecido. Por exemplo, Quem acompanhou o Barrão num negócio de hábito, que ele fez Desafio 21 dias. dias, sabe? Teve um desafio, então. Eu nem sabia desse desafio. A minha dúvida é, eu quero começar a correr, por exemplo. Eu quero começar a caminhar, né? Não vamos ser pretensioso também. Né? Vamos começar na caminhada. Quero começar a caminhar. 5 dias eu tenho um hábito? 5 dias. Fui uma semaninha. A caminhar? Ou tem, Vamos lá. Ou tem que fazer quantos? 40 dias de caminhada? Tem alguns livros que falam que tem várias linhas disso, né? Falam que eu gosto de falar que a rotina é a mãe dos hábitos. A rotina é a mãe dos hábitos, né? E isso se transforma em virtude. Eu sigo algumas linhas. Eu sigo uma linha que é assim, ó. Existem 3 tipos de hábito, dessa sequência, né? Existem as virtudes e os vícios, né? Esses são os hábitos, né? Virtuosos e os vícios. Mas assim, para você transformar um hábito, eu trabalho em 3 esferas. Os hábitos simples, que são 7 dias, mais ou menos, que eu fiz o desafio do café. Muitas pessoas até hoje, isso daí comecei o ano passado, eu fiz o desafio. Eu tenho um depoimento de um cara que emagreceu 10 quilos porque ele parou de tomar café com açúcar. E o desafio foi tomar café sem açúcar. Né? E ele perdeu 10 quilos, cara, em 6 meses. Mas perdeu 10 quilos. Então mudou 2 hábitos aí. Tirou o açúcar do café e emagreceu. Então, 7 dias são os hábitos simples, para você desinstalar um hábito, instalar outro. 7 dias, os hábitos simples. Os hábitos medianos, né? Que eu chamo de medianos, até 21 dias. E tem os hábitos mais complexos, que são acima de 66 dias. Tem algumas linhas que eu também gosto de trabalhar, depende do tipo de hábito que você quer instalar, que ele trabalha 22, 22 e 22. Então, são, ao todo, 66 dias. Tá? Eu acho que isso vai muito da pessoa, né? Porque, por exemplo, você que, de repente, nunca fez academia e para você é muito difícil fazer academia, talvez seja o caso de 66 dias. Agora, para mim... sei lá, eu já fiz, eu gosto, é um pouco mais fácil, pode ser que dure 21 dias. É que talvez a pessoa tenha que se conhecer, porque eu, por exemplo, eu sou esses caras que começam alguma coisa e nunca terminam. Então eu sei que eu vou na academia até o 6º dia, sempre. Então se eu for o 7º dia, talvez eu continue. Você paga um ano também ou só um Não, mês? eu sou muito preguiçoso. Tipo, eu vou, só experimento e não é pra mim. A preguiça é um vício. Tá vendo? A preguiça é um concordo. vício, né? Aí, É um hábito, é um pecado capital, que é um vício, né? Mas aí, por exemplo, eu tenho... O que seria esses vícios, esses hábitos mais demorados, por exemplo? Então, daí tem essa linha aí que é dos hábitos simples, 7 dias. Medianos, 21 dias, 66 dias. Por exemplo, o vício da droga. Eu já tive alguns casos de colegas, de pessoas que participaram de palestras minhas sobre hábitos, que deixaram a cocaína. Na Fazenda Agrofavo, tenho pessoas que pararam, umas 6 pessoas que pararam de fumar, através das técnicas que eu ajudei eles. Dentro das técnicas, lógico que tem a oração e a leitura da palavra de Deus. Né? Eu, como um bom católico e missionário, não posso eliminar isso, porque isso é uma virtude, e como eu já disse, tem estudos científicos que falam isso. Que quem lê a palavra de Deus todos os dias tem menos propensão de ter ansiedade, depressão e assim vai. Mas vamos lá. Daí eu estava falando de outra linha, que é 22 dias para você instalar um hábito novo e ter aquela dificuldade, que no começo é muito difícil. Quem participou das minhas aulas, eu tenho uma aula de 2 horas lá falando sobre isso no YouTube, lá, que quem quiser eu passo. Não está como listado. Falando só sobre o hábito e a criação deles. Daí tem mais 22 dias, que são 44 dias daí, né? Então, para você ter aquele caminho, aquele percurso que você venceu a primeira dificuldade e está trilhando. E os outros 22 dias, que são 66 dias no final, para você finalizar. E para aquele hábito se tornar um comportamento automático. Ou seja, eu não preciso mais de esforço. Entende? Não preciso mais de esforço. Na droga, eu acho que vale a gente falar isso, quando é a droga é uma química.
Ou seja, o nosso corpo é químico. Os neurohormônios é a química do nosso corpo. Então, a droga, vamos lá, o nosso cérebro tem 2 finalidades principais e básicas, que é te tirar da dor e te afastar da dor e te aproximar do prazer. 2 finalidades nosso é de sobrevivência, tem que olhar aqui, né? É de sobrevivência, né? Te afasta da dor e te aproxima do prazer. Por quê? Porque o que te traz dor faz você sofrer. Então a sua mente entende que aquele sofrimento não é bom para você, então te afasta daquilo. Agora, pense, quando você fala para você mesmo, William, que a academia é ruim, quando você começa na academia, você vê aquele sofrimento, soa, daí não quer ir, entende? Então a sua mente está te mostrando naquele momento que aquilo é dor para você, então ela te afasta daquilo. E como que ela te afasta? Mostrando o seu sofá gostoso quando você chega do trabalho, mostrando um prato, fazendo você lembrar do prato de doce que tem ali, entende? Fazendo você sentir aquelas sensações ruins da academia, e você fala, hoje eu não vou. E daí você começa a dar desculpa, hoje está muito frio, eu não vou, que isso? Tá chovendo. Ei, tá chovendo, e quando está muito calor? Muito calor, eu não vou também, entende? Então essa é a dor. As crenças, te afasta da dor. As crenças limitantes que já começa a jogar contra, né? A TCC fala isso, as verdades absolutas, que são as crenças limitantes. E daí ela te aproxima do prazer. O que é prazer para você? O sofá, Netflix, o doce, entendeu? Tudo isso daí é prazer. Então ela aproxima a gente do prazer. Entende? Porque nós mostramos através das nossas reações e comportamentos automáticos de tanto que a gente fez isso, que aquilo é bom. A nossa mente entende isso. Só que nós não podemos, isso não pode definir nós que somos cristãos hoje. E isso não nos define mais. Eu não posso ser vítima disso, entende? Eu não posso me vitimizar, falar, eu sou desse jeito porque lá na infância eu vi muito isso, eu não consigo abandonar isso. Não, hoje eu já trouxe para a consciência. Eu sei que isso é um vício, é um pecado, eu tenho que me afastar disso. Aí que existe a luta, a força de vontade, a energia vital que te puxa para cima. Como que você busca a energia vital? Principalmente, leitura da palavra de Deus e oração todos os dias. É isso. Eu acho que a partir do momento que você sabe que tem como sair disso, se você não sai, por exemplo, aí também é uma desculpa sua para ficar confortável. Porque, por exemplo, eu sei que eu tenho um vício de ver pornografia, por exemplo. Eu sei que eu tenho esse vício. Se eu não saio desse vício, e agora eu sabendo que tem ferramentas para que eu saia, não só com a oração, com a busca da palavra, com essa confissão, importantíssimo, mas também como um hábito. Porque se eu crio um hábito, naquele horário que eu vejo a pornografia lá da vida, se eu crio um hábito de ir na academia nesse horário, entendeu? Eu já deixo de fazer. Vou fazer depois? Não sei, mas naquele momento eu estou na academia. Se aquilo cria um hábito, se vira, como o Tiago falou, se vira algo que eu não sinta mais a necessidade de fazer por obrigação, se torna um comportamento meu ir na academia sempre, aquele vício ou vai ser eliminado, ou ele está com o dia contado para ser eliminado, cara, entendeu? Porque eu já substituí aquilo lá por um hábito saudável. É assim que eu estou imaginando. Então, se você sabe agora que tem essa ferramenta, então, pessoal, é só se esforçar realmente, né? E seguir, instaurar. Se você também é jovem, está assistindo, para você, é tipo desinstalar, você falar, vou colocar um aplicativo no seu celular. Olha só, vou falar com o jovem. Fale com o jovem. Ótimo isso. Você desinstala o aplicativo de vício, você instala um aplicativo chamado Hábito Saudável. E aí você pratica esse hábito ali, entendeu? Só que você não desinstala mais ele. É aquele aplicativo que vem com o celular, que você desinstala, o celular trava. É aquele de fábrica que você nunca... Ele volta. É esse aplicativo que você vai lá desinstalar. Ele fala, não posso. Exatamente. E como você instala? Como você instala? Repetindo. A instalação é repetir até se tornar um comportamento automático. Vai, Carol, desculpa. Não, imagina, não, eu só ia complementar que a gente tem que ser perseverante, porque as mudanças, sendo elas boas ou ruins, elas são difíceis pra gente. Por quê? Porque elas tiram a gente da zona de conforto. Então, se eu quero desinstalar alguma coisa em mim que é ruim, eu não vou gostar, porque está me tirando da minha zona de conforto. E se eu quero instalar alguma coisa que é boa para mim, eu também não vou gostar, porque está me tirando da minha zona de conforto. Exato. Então, a gente tem que focar e falar assim, não, Deus, é isso, me ajuda, vamos lá e é nóis. A Carol falou muito bem, lembrando que o prazer é gostoso, né?
O prazer é gostoso para nós. Tá? Então a nossa mente entende isso, que o prazer é o gostoso e é o mais fácil. E a dor é ruim e é o mais difícil. Mas muitos hábitos que nós precisamos desinstalar estão totalmente ligados ao prazer e ao poder. Entende? Hoje eu falei sobre isso. As pessoas só querem... Você pode ver, você põe no Instagram hábitos milionários, para você ser milionário. Cara, o pessoal está preocupado... É 5 passos... Poder, prazer, Mas assim, não que seja pecado, que seja errado, mas eles esquecem o principal. Entende? Desinstalar os hábitos que geram tanto prazer, que é o prazer que às vezes te atrapalha demais, e aqueles hábitos que você precisa realmente, está ligado à dor. Você tem que vencer a dor. Tem que passar a dor. 1 Coríntios 15, 33 está escrito assim: más companhias corrompem bons costumes. Se você não está conseguindo desinstalar um hábito na sua vida, ou instalar um hábito que você precisa, cuidado, veja o meio que você está vivendo. Veja as pessoas que estão ouvindo e trazendo poder na palavra de algumas pessoas que não tem nada a ver com a sua vida. Más companhias corrompem bons costumes. Jim Rohn, que era um grande estudioso da mente humana, já dizia assim também. Dizia que nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos, que tem tudo a ver com o que a Bíblia fala. E eu gosto de fazer analogia da ciência, que é Jim Rohn, da palavra de Deus, que é 1 Coríntios 15, 33, e dos ditados das nossas avós. Diga-me com quem anda. Lembra, minha avó está falando aqui do meu lado. Ela tá lá no purgatório, no céu, está falando aqui, ó. Diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Não vai dar certo essa companhia, esse grupo de amizade não é legal. E aí você olha para os seus hábitos, você está vendo pornografia, e daí no ambiente de trabalho seu só tem gente que fala de trair, de mulherada, pulei a cerca, entende? Daí aquilo começa a ser normal para você, porque aquilo mexe com o prazer, e prazer é gostoso, prazer é fácil, entende? E daí quando você começa a olhar para o outro lado, que é você renunciar, né? Renunciar, no Evangelho de Marcos 8, 34, aquele que quer me seguir em primeiro lugar, renuncia a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Tá? Então a renúncia dói demais você renunciar. Então você olha para o prazer e fala, nossa, vou ter que renunciar esse prazer, e daí você olha para o outro lado, começa a ficar difícil demais, entende? Então cuidado com as pessoas que você está andando, cuidado com os grupos de WhatsApp que você está inserido. Eu tenho certeza que todo mundo tem no mínimo 10 grupos de WhatsApp, 5, 10 grupos para sair, que você vai ver como vai te deixar mais produtivo, vai te deixar com hábitos melhores e vai fazer você evoluir nas virtudes de Deus. Sempre nós vamos escolher, isso daí é científico, tá? A ciência, eu não lembro o artigo que eu li, gente, mas tem vinculado com a fé. Sempre nós vamos escolher o lado mais fácil. Eu com a Luciana, a gente trabalha muito isso no Emanuel, que uma criança sanguínea, eu sou sanguíneo, eu sei o que é isso, uma criança sanguínea, ela é muito propensa ao prazer, às coisas fáceis, entendeu? Então, nós temos que lutar para vencer isso. É uma luta. Gente, tem esforço. Precisa esforço, porque senão a gente sempre vai escolher o mais fácil. E o mais fácil, a gente sabe que a palavra de Deus fala da porta estreita. Entende? Para a gente chegar ao céu, ou ao menos ao purgatório, nós vamos ter que ter muito esforço. Entendeu? Esforço. Para alcançar as virtudes, para merecer lá. Através dos hábitos. E eu acho que isso vem muito o que a gente vive hoje, né? Porque hoje a gente vive uma sociedade que está só assim, ó. Você é livre para fazer qualquer coisa que você quiser, né? Aí cai muito naquela coisa. Você é livre para ser homem, para ser mulher, para ser uma árvore. Se te faz feliz é o que importa. Exatamente. Que até o pessoal fala assim, o que se te faz feliz é o que te importa, assinado o diabo, né? Porque assim, a gente foi na missa, acho que foi no... Eu não sei se foi na missa que a gente escutou essa semana que passou, que o padre estava falando a questão de que ser livre não é viver a liberdade, não é viver a libertinagem, né? Onde a gente busca o prazer a qualquer custo, a gente não quer mais ter dificuldade nenhuma na vida, a gente só pensa em satisfazer os nossos prazeres imediatos. E isso, acredito que é muito ruim, por causa que, por exemplo, para você ser um bom profissional, o que você precisa fazer? Você precisa se dedicar aos estudos, você precisa deixar de sair, você precisa deixar de, sei lá, ir em alguma festa, alguma coisa, para você ficar estudando e para você, exatamente, e fazer mais do que se é esperado de você como profissional. Agora, se você está numa sociedade que você só quer
ali, sei lá, ir para uma festa, arrastar uma garota ou um garoto para o lado ali, fazer as coisas que tem que fazer e acabou. E a sua vida se torna isso. Como que é impressionante, cara. Na faculdade, por exemplo, a vida nossa era ir para o bar, tomar cerveja e jogar truco. A gente não ia para a aula e chegava lá, respondia a chamada, bar. Professor, vai fazer chamada? Não vou. Tchau. Você entendeu? Isso começa a virar uma rotina, cara. Que, como o Barrão falou, é repetição, repetição. Então, você começa a repetir, você já sabe, cheguei na faculdade, eu vou responder a chamada e vou ir para o bar. Ou eu vou para a cantina jogar truco. Essa é a vida que muita E daí, Rafa, olha que interessante. Daí você olha para quem está nesse meio inserido. Eu lembro pela minha faculdade, não estou julgando ninguém, mas eu lembro pela minha experiência. Fiz 2 faculdades. Não terminei nenhuma das 2 ainda, mas vou terminar, pelo menos a psicologia. Mas, por exemplo, quem que está nesse negócio de matar a aula, ir para o bar, o que tem inserido lá? Bebida, cigarro, droga, pornografia, né? Sexo. Então você vê, o que não te puxa para cima não é virtude, é vício. Entendeu? O que te puxa para cima são as virtudes. Tá? É isso que a gente tem que ter essa convicção. O hábito é a repetição ininterrupta de uma situação. O Adriatso bem fala nas pregações dele, algumas pregações que ele fala, eu também gosto muito de falar sobre isso, que você ficar com várias mulheres na sua adolescência, na sua juventude, é o primeiro gatilho que você vai ter, o primeiro sintoma, primeiro hábito que você está tendo para adulterar, para trair sua esposa, para ser infiel, porque você não tem compromisso com ninguém. Então, vale a pena lembrar, o que não te puxa para cima é um vício, e o vício acaba com a sua vida. Aqui nós somos uma comunidade católica. Os vícios nos levam para o inferno, as virtudes nos levam para o céu. Tá? É importante a gente lembrar disso. Companhia, pessoal, a gente sempre fala isso aqui. Companhia, veja com quem você anda. Um exemplo disso é um fumante que quer deixar o tabagismo, quer deixar o cigarro de lado. Veja se ele, tendo essa vontade, se ele fica num grupinho, numa rodinha, onde tem só fumante fumando. Ele não pode ficar lá. Ele não pode mais ter isso, porque aquilo vai fazer com que ele seja mais difícil deixar o cigarro. Um fumante mesmo sabe isso, ele tem que substituir, às vezes, o cigarro por outra coisa. Então, quando ele está naquela companhia, naquele círculo de amigos, é muito mais difícil ele deixar o vício. Quando ele está em outras companhias, fazendo outras coisas, é mais fácil. Então, companhia, pessoal. A gente sempre fala isso aqui. Veja com quem vocês andam. É muito mais fácil aqueles que estão trilhando o mesmo caminho que vocês. Você consegue se apoiar quando você cai, não é? Agora, tem que escolher. A vovó sempre dizia, vovó, isso é um papo muito de vó, né, das companhias. E é sábio, né? Porque se aplica hoje, no passado, no futuro também vai ser a mesma história. Veja com quem você anda. Né? Então, vamos nos encaminhando para o final agora? É isso aí? Quer falar mais alguma coisa? Só para... O William falou uma coisa, me lembrou um exemplo que eu sempre dou nos meus treinamentos, para falar de hábito, como que fixa aquilo. Se você pegar uma folha em branco e pegar o lápis, você fazer um risco na folha um dia, no dia seguinte você vai e faz mais um risco. 10 dias depois, como que vai estar esse risco? Você está fazendo no mesmo lugar? Está mais forte? Daí 100 dias depois... Quando você vai apagar com a borracha, você consegue até apagar, mas fica uma marca. Isso é a repetição do hábito. O hábito é uma conexão neural. Quando você repete, você vai correr um dia, você formou uma conexão, uma sinapse neural, um neurônio se unindo com o outro, passando uma informação que você mandou. No dia seguinte, você fez a mesma coisa, você fortaleceu um pouco mais. 21 dias depois, aquilo está muito forte. Entende? Então, aquilo você escreveu uma conexão neural que vai ser difícil apagar. Só se você deixar de fazer pelo prazer. Porque aquilo talvez está gerando uma dor em você. Então, daí você vai buscar um outro prazer naquele lugar, talvez você deixe. Mas o ideal é você continuar e aquilo ficando cada dia mais forte. Só para entender o que é o hábito na mente, né? Essa conexão neural. E isso também faz com que a gente consiga substituir um hábito por outro. Né? É mudar o estado de recurso. A psicologia fala da mudança de estado de recurso. Tem um livro que fala O Corpo Fala, né? Acho que é um psiquiatra, um psicólogo que escreveu sobre esse livro, né? Muitas vezes é tido como autoajuda, mas isso é ciência, tá, gente? O corpo fala, a fisiologia do corpo. Mudar o estado de recurso é você mudar os recursos que você tem interno.
Entende? Os pensamentos automáticos. Por que você tem um pensamento automático? Tipo assim, eu sou ruim. Eu até anotei alguns aqui para falar. Nada dá certo para mim. Isso é muito difícil. Nossa, como eu sou feio. Às vezes é verdade isso, né? Mas você que fala muito isso, é um pensamento automático já seu. Isso inibe você, tá? Isso te afasta do enfrentamento, tá? Então é triste isso, não é? Mas a fisiologia do corpo fala isso daí. Mudar o estado de recurso é você mudar os seus pensamentos. Toda vez que esses pensamentos pessimistas vierem através de você muda. Você fala, nossa, de vez em falar, eu sou muito feio, você fala, nossa, eu sou filho de Deus, eu sou imagem e semelhança de Deus, então eu não sou feio. Entende? Isso é muito difícil. Isso pode estar gerando um problema na minha vida, mas eu vou desafiar isso daqui e vou vencer. Você começa a mudar seu estado de recurso interno. Uma pessoa que anda muito com a cabeça para baixo, entendeu? Franze a testa, uma pessoa muito estressada, os níveis de cortisol dela estão lá em cima. Serotonina, dopamina, noradrenalina, ocitocina lá embaixo. Então está um desequilíbrio hormonal. O normal é ficar tudo equilibrado. Então, essa pessoa que anda estressada, dificilmente ela pensa em coisa boa. Entende? Você pode fazer um teste na sua casa. Abaixa a cabeça, franze a testa, faz cara de raiva e tente pensar numa coisa boa. Agora faça o contrário. Olhe para cima, sorri, tente pensar em coisa ruim. É difícil. Porque é aquela questão que eu falo. Não pense no elefante. Entende? É essa questão na nossa mente. E mudar o estado de recurso é literalmente isso. Uma pessoa que anda muito estressada, ela está propensa ao quê? A ter esse desequilíbrio hormonal e ser vítima de um sintoma de depressão, de ansiedade, e assim vai. Então, mudar o estado de recurso é isso. É você vibrar nas suas vitórias. É você rezar, orar, não reclamar para Deus. Tem pessoas que vai rezar só reclama para Deus. Entendeu? O louvor é o contrário da reclamação. É você louvar nas dificuldades. Paulo já dizia isso em Atos 16, né? Atos 16 está Paulo e Silas na prisão e eles estão lá esperando a sentença de morte dos dois. De repente Paulo e Silas começam o quê? Louvar. E começa a louvar e louva tanto que as algemas quebram, que a cela da prisão se arrebenta e abre, até que o guarda lá da prisão quer se matar ali, ia se matar. Paulo fala, não se mate, pelo amor de Deus. A gente está aqui ainda, né? Ele fala, né? A gente não fugiu, não. A gente não fugiu, nós estamos aqui, não foi você não é culpado disso. Daí o guarda olha para Paulo e Silas e fala, o que eu tenho que fazer para me salvar? Ele fala, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Então o louvor é o contrário da reclamação. O louvor liberta. E a liberdade que você precisa pode vir e virá através da oração, leitura da palavra de Deus, do estudo afinco, né, aprofundado na sua profissão, atividade física. Tudo isso junto vai unir umas virtudes que você precisa para eliminar os vícios da sua vida. Entende? E tudo isso são hábitos saudáveis, virtudes que nós chamamos aqui, né? Mudando o estado de recurso. Você muda o estado de recurso interno, emocional que você tem, tá? E fica uma dica aí também, né? Perceba, se conheça, né? Eu acho que também vale a pena você saber quais são os gatilhos. A gente falou um pouquinho sobre gatilho que starta esse processo de repetição. Então, perceba, né? Por exemplo, o Will falou assim, chega a tal hora, eu sei que eu estou mais propenso a assistir um site, entrar no site de pornografia. Cara, você sabe que está chegando esse horário, já vai ocupar a cabeça com outra coisa, como o William falou. Então, acho que vale a pena a gente pensar um pouquinho nos nossos... Quando a gente entra, percebe que a gente tem um vício, né? Ou tem até uma virtude você quer... deixá-la mais forte ainda, perceba, né? Perceba esses gatilhos que startam esse looping para você, se você quiser mudar um hábito, se você quiser instaurar um hábito, você sabe como que vai funcionar. Por exemplo, eu tenho muito hábito de tomar muito café. Então, por exemplo, eu levanto para ir no banheiro, a hora que eu volto eu já paro de tomar um café. Então, tipo assim, é um start. Ir no banheiro é um start. Então, por exemplo, eu posso substituir tomar água em vez para... Entendeu? Só para a gente ter esse exemplo, né? Então, se conheça e troque os gatilhos e as recompensas, né? Porque o hábito ele funciona gatilho, o looping e a recompensa, né? E fica nesse looping infinito. A recompensa, né? É o mais forte, né? A recompensa é o mais forte. Santo, você falando de conhecer, autoconhecimento é poder, né? Santa Teresa d'Ávila já dizia que todos os males provêm de não nos conhecermos.
Então você tem que se conhecer. Muito válido isso que você falou. Mas é isso daí. A nossa igreja ela é rica, ela tem virtudes, ela tem tudo para a gente ter, para a gente subir, para ser puxado para cima, né? Tem tudo. E como eu já disse, a depressão é a doença do século. Desde 2017, o Brasil é o país com maior índice de ansiedade no mundo, tá? Se eu não me engano, são 19 milhões de brasileiros desde 2017, e é o 5º em depressão. Então, gente, não tem como fugir da oração, não tem como fugir da leitura da palavra de Deus, não tem como fugir de uma atividade física, que tudo isso te ajuda ao quê? A eliminar esses sintomas da sua vida, tá? Porque o Brasil é recordista nisso, tá? Nós somos a terra de Santa Cruz, nós somos uma terra maravilhosa, rica, mas também somos conhecidos, infelizmente, como o país do 5º número de depressão, o maior número de depressão, e o 1º de ansiedade. Então temos que lutar com isso. Não existe nada melhor para você lutar com isso do que a fé. Amém. Que isso, hein? Quanta sabedoria, quanto conteúdo que a gente ouviu aqui hoje. Que isso, cara. O cara mandou um Jim Rohn aqui. Não, isso que a gente vai ter que parar, são 10 e 17, a gente tem aqui até 1h da manhã, então, fácil. mas muita coisa que foi falada aqui, eu lembrei de minha mãe, cara. Esse negócio de não pense num elefante, sabe? Minha mãe levava eu e meus irmãos para um lugar que não podia fazer barulho e falava, não deem risada. Assim, acabou com a criança. É a primeira coisa que a criança já começa automaticamente. Então, o primeiro que faz. Já era. Acabou, cara, não faça. Ou essa questão de, a sua mãe que tipo, ela fala muitas coisas e não cumpre. Quantas vezes eu ouvi na volta a gente compra e a gente nunca voltou? A gente só foi. Tem a criança que só vai. Né? Mas muito conteúdo passado. Você que chegou até aqui, parabéns, você é um guerreiro. Tenho certeza que você anotou aí muitas coisas. Ou não anotou, mas ficou sabendo de coisas que você não sabia antes. Com certeza o Thiago vai passar aqui, deixar a rede social dele para que você siga. Você que tem... A rede social é Instagram. Instagram que você tem lá? Instagram, Facebook. Ah lá, tem todas. O YouTube eu estou voltando, mas principalmente o Instagram. Mas antes a gente quer saber agora, né? Se você ficou até o final, você vai saber o porquê Barrão. Olha só que honra. Num programa que trata de ansiedade, nós que somos aí alguém que acompanhou João Kleber, o que a gente faz? A gente espera até o final para saber o porquê desse apelido Thiago Barrão. Dá para pôr aquele emoji lá da carinha, os caras batendo tudo na cara assim, tá. Dá. Meu Deus. Você quer agora ou você quer depois? Se você perguntar pro Coxinha, se você perguntar pro Matheus, né? Matheus Jacaré? Pro Tava Joaquim, lembrando dele esses dias. Jacaré. Bom, nem falando. Bom, pro Rei, pro Nabo, né? Tem vários apelidos também. O Rei, mas chamar ele de Rei, ele fica bravo. E a Paula também. Mas vamos lá. Mas assim, meus amigos mais antigos, assim, irmãos, o Matheus e o Coxinha, assim, tido como irmão de criação, a gente foi criado desde pequenininho junto. Então, muitos apelidos que a gente sabe um do outro. Só que, infelizmente, apelido, você fala, a pessoa morde, pegou. Se ela não morde, não fica. Né? Eu, naquele momento, mordi. Porque tinha Malhação, lembra Malhação? 97, 98, tinha o Barrão, a história do Barrão com a Cacau. O Will é expert em Malhação. Malhação, o personagem Barrão, mentira, não sei. Vocês podem até pôr ele aí, ó. Falava que eu era parecido com o Barrão. Foi bem na época que eu mudei do Dom Bosco pro Melo Aires, né? Que eu estava repetindo de novo no Dom Bosco, infelizmente. E daí foi nessa época. Eu lembro que foi bem nessa época que eu estava treinando. Daí o Matheus ficava zoando. Primeiro era Michael J. Fox, que é o De Volta para o Futuro. Todo mundo falava que eu era o De Volta para o Futuro, o McFly lá, né? Daí depois veio o Barrão, como ele é brasileiro, né? Como é brasileiro, ficou Barrão. Barrão. Eu falei, não, para de chamar disso, meu, que Barrão, cara. O pessoal vai confundir, vai falar que eu fui dar um Barrão. Daí, o que eu ficava mais bravo? O pessoal, às vezes ligava no meu telefone, não tinha celular na época, né? Ligava, falou, Thiago, tô dando um você agora. Ou você está dando um Barrão. Meu filho fala aí, hoje eu não mordo mais, o Manu fala, pai, vou dar um você agora, já venho. Vou dar um Barrão. Então não é por causa de pé de goiaba, não é por causa de dor de barriga, é por causa de um ator da Malhação, que eu era parecido. E daí era o Michael J. Fox,
veio o Barrão, como é um apelido mais subjetivo, né? Sei lá, ficou Barrão. É esse que é o verdadeiro. Vão falar 1001 coisa para você, né? É esse. Nos comentários aí, certeza que já tá. Matheus, Coxinha, Rô, coloca aí se é verdade essa história ou não aí nos comentários pra gente saber. Cara, eu preferia Michael J. Fox. Eu tava tão feliz com esse. Se o Joaquim assistisse esse programa, se ele assistir esse programa também, ele vai. Do Joaquim não pode assistir isso, gente, pelo amor de Deus. Senão eu tô ferrado. O Joaquim e o Matheus junto não dá pra me zoar sobre isso. Mas que coisa, hein? Belo apelido, né? Mas é um apelido que tem que ser explicado. Toda vez que alguém chama, ele tem que falar: não, pessoal, não é bem assim. Não é esse sentido do apelido. Tipo o Matheus. O Matheus, o nosso irmão de comunidade, tem um apelido, entre inúmeros apelidos, um deles é Tourão. Por quê? É um ator da Malhação? Poderia ser. Tinha o Tourão também. Mas não, é outra coisa. Vamos deixar quieto isso daí. Mas são apelidos que têm que ser explicados, entendeu? É muito difícil. Eu nunca chegaria a essa conclusão do Barrão, por exemplo. Eu tinha 1 milhão de coisas na minha cabeça, não sabia. Mas se você gostou de tudo que você viu aqui, quer se aprofundar mais, o Thiago vai passar a rede social aqui, que ele sempre posta um conteúdo muito legal, mais profundo. Ele faz desafios, como ele já falou aqui, então vai ficar muito legal também. E eu já agradeço e peço que você crie hábitos saudáveis na sua vida, como atividade física, leitura da palavra, como também fazer um check-up ali para ver se você está tudo ok clinicamente, como também assistir e recomendar o nosso programa, o Peregrinando, para o seu amigo, para aquela sua tia, para aquele seu tio. Passe para frente, eu garanto, não é uma pirâmide. A gente não faz isso aqui para ganhar views ou para qualquer coisa que a internet dê like, essas coisas. A gente faz para tentar aproximar você mais de Jesus. Esse é o nosso objetivo do nosso programa, da nossa comunidade. Então, já agradeço você. Peço que você também comente. As pessoas não comentam aqui, não é? Nós somos Acho que o dedo órfãos cai. do comentário. Acho que o dedo cai para comentar. Exatamente. Não comentavam até esse momento, porque agora, com esse hábito aqui, as pessoas criam o hábito de comentar também. Por favor, desafiamos você. Eu desafio você. Não pense em comentar. Não pense em comentar. Eu desafio quem está assistindo esse vídeo a teclar 2 teclas ali no seu teclado, porque é só lá no teclado que dá para teclar. Você tecla 2 coisas ali e o seu dedo não vai cair. Eu garanto para você. Não deixe seu like também. Não compartilhe, não se inscreva no canal. Mentira, se inscreva, comente, compartilhe. E se esse conteúdo foi relevante, como eu acredito que foi muito relevante para todo mundo, né? Como o Barrão falou, é o mal do século. Muita gente que eu conheço, muita gente já deve ter passado por isso de alguma forma, uns mais, outros menos. E esse conteúdo aqui tenho certeza que vai poder ajudar alguém da sua família, alguém aí que está passando por uma dificuldade. Então, copia o link, passa para ele, manda no grupo do WhatsApp, aí que todo mundo tem um grupo de família aí, coloca lá que vai fortalecer muito a gente aqui. É isso aí. Não se esqueça de nos seguir no Instagram, Peregrinos do Amor _oficial, e compartilhe esse vídeo, deixe joinha, e é isso. E, Barrão, suas considerações? É isso aí, falamos sobre muitas coisas, né? Muitas coisas, falamos sobre ansiedade, depressão, mudança de hábito. E tudo isso que a gente falou é para ajudar você a eliminar essas repetições, esses vícios de sintomas que geram ansiedade, geram depressão. Então a gente quer que você seja um homem, uma mulher virtuoso. Bom, o nosso foco aqui, o centro de tudo é Jesus, é Deus. Então tudo que a gente fala aqui está linkado a isso. Então, elimine os vícios e coloque virtudes na sua vida. Barrão não é porque vocês estão pensando aí. É por causa daquele motivo que eu já expliquei. E bebam água. Isso. E por favor, passe sua rede social pro pessoal seguir você aí, cara. Thiago sem H, tá? Thiago Vigna Oficial. Instagram. Vai estar aqui nos comentários, a nossa querida editora vai pôr aí. É isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui. Muito obrigado. Até o próximo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, Valeu, tchau, tchau. Valeu, gente.